em nome de Jesus. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus.
pedindo perdão por ele e por todo o povo que havia pecado, pela casa dele, pela família, pelo povo de Israel. Ele pediu perdão. E ele fala, faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa do meu pai pecamos. Olha só, irmãos, quantas vezes nós viemos aqui só para pedir as coisas a Deus e nós não pedimos perdão pelo que a gente faz. Ele reconstruiu em 52 dias o mundo, mas antes disso houve um derramamento do coração dele diante de Deus, pedindo, se derramando na presença de Deus. Senhor, me perdoe os meus pecados. Senhor, eu sei que nós pecamos, Senhor. Ele orou de todo o coração, ele jejuou, ele se colocou na presença de Deus de forma verdadeira. Muitas vezes a gente vem aqui, a gente só pede, a gente está sendo frustrado. Porque Deus não me deu. Mas quantas vezes a gente se derrama verdadeiramente na presença de Deus? Aí a gente diz, não, mas eu quero. Irmãos, nós queremos, mas nós precisamos se derramar na presença de Deus, nos humilharmos na presença desse Deus tão grande. Sabe, demonstrar as nossas fraquezas para Ele, demonstrar os nossos pecados. Nós precisamos demonstrar, irmãos. Sabe, porque às vezes nós viemos aqui, é que nós podemos ser arrogantes. Essa palavra é uma coisa, gente, nós somos arrogantes, Senhora. Sabe, nós vemos aqui para Deus, eu quero a reconstrução. Senhor, vai lá, você não está vendo que a minha família está lá. Ele nos chamou desse jeitinho, mas você não está vendo lá. 140 anos, tiraram nós de lá. O Senhor está vendo que o teu povo está sofrendo. Não, Senhor, eu me humilho, perdão os pecados meus, da minha família, do povo. Eu preciso de ti, Senhor, eu preciso da tua misericórdia. Nós pecamos contra ti, de todos nós corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos. Qual que é a diferença do povo de Israel do povo de hoje? Nós não estamos guardando o mandamento. Nós não estamos, irmãos. Nós falamos e zombamos os mandamentos. Nós estamos amando a Deus sobre todas as coisas, colocando Deus em primeiro lugar, nos derramando na presença dEle, nos prostrando na presença dEle, como Neemias fez, se preocupando com o próximo ponte mesmo, porque ele não precisava ter feito, mas ele se comoveu com a dor do povo, na posição que ele estava. Ele se comoveu, ele amou o próximo, ele estava seguindo os mandamentos, ele amava Deus e amava os irmãos. Então ele estava ali, um homem que eu creio que não tenha nascido, mais de 140 anos, que deve ter nascido ali, mas ele já tinha esse
de